Amados, hoje nós vamos falar de um tema onde nós temos já escutado muitas vezes nos nossos últimos meses, que é sobre a virose que mata a sua fé. Esse é o tema da nossa mensagem. E nós, nessa última semana, nós tivemos uma triste notícia do filho da cantora Eishla, que ele veio a falecer por causa de uma meningite. E a meningite, amados, foi uma meningite viral, e nós sabemos que isso é triste para uma mãe, para uma família, para o pai. Um filho de 17 anos, como se diz, né, na flor da idade ali. Eu tenho um filho de 17 anos também. E aí a gente começa a imaginar e pensar tantas coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as chances de uma recuperação de uma meningite, elas são grandes. Elas, para ficarem sem sequelas, elas são altas. Os seus sintomas geralmente envolvem apenas febre alta, dores de cabeça, náuseas, vômitos e confusão mental também. Mas isso sendo tratado, realmente isso daí acaba passando e acaba retornando à vida normal. Mas só que no caso do Mateus, ele teve uma complicação por causa de um outro vírus, que é o vírus da herpes, e causou também encefalite herpética, e aí foi até por isso que ele veio a falecer. Teve outras coisas mais por causa disso. Mas hoje por que eu estou falando sobre isso? Porque são coisas que nós devemos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ter esse cuidado, falando da parte do nosso corpo. Tanto que quando começou, algum tempo atrás, teve aí uma epidemia aqui na cidade. Algumas pessoas ficaram fortemente doentes aqui, ruins mesmo. Eu fui um dos que peguei uma gripe muito forte. Pastor Marcos também com a família tiveram pneumonia. E aí a gente começou a se cuidar. Começamos a deixar álcool gel para estarmos com as mãos mais limpas. Tudo isso daí por causa da nossa saúde também. E de vez em quando nós ouvimos falar sobre isso, sobre os vírus. Zika vírus, o vírus da dengue, chikungunya, né? Então a gente tem escutado isso, mas será que nós temos cuidado do nosso corpo, da nossa vida, da nossa saúde? Como tem que ter sido cuidado de fato? Amados, os vírus, eles são seres diminutos, microscópicos, mas que causam gigantescos danos. A gente viu essa semana. Então, a gente precisa, todos os dias, claro, clamar a Deus, buscar ao Senhor, fazer a nossa parte. E tem um versículo, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 10, que é a oração de Jabes, onde ele fala: Senhor, me abençoe, amplie minha visão, que sua mão me proteja e me livra do mal. Então nós temos que todos os dias fazer essa oração, mas fazer a oração para que o Senhor realmente nos abençoe, amplie a nossa visão, que a sua mão, que a mão do Senhor proteja a nossa vida e que nos livra do mal. Amados, por isso que toda virose, ela precisa ser tratada. Se o vírus não é eliminado, a nossa vida é que é eliminada. Por isso nós precisamos cuidar. E isso é terrível. Agora eu quero ler com a igreja Deuteronômio capítulo 1. Nós vamos entrar agora na mensagem. E eu quero ler, vocês acompanhem, do versículo 21 ao versículo 30. Que diz assim: Vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo.
Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, como muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, algumas versões está falando dos filhos de gigantes. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Amados, nós estamos aqui lendo esse texto, vendo o que Moisés estava falando com o seu povo, o povo de Israel. E aqui, amados, nós podemos olhar que na introdução, falando da parte da virose, da parte dos vírus, você sabia que é uma verdadeira virose que pode matar a sua fé? Muitas vezes nós estamos ocupando ou estamos deixando as coisas acontecerem em nossas vidas e nós acabamos acostumando com isso. E é onde as coisas começam a contaminar a nossa vida. Então, eu quero, com a igreja, falar alguns vírus que nós, eu e você, precisamos vencer para ter o melhor de Deus para minha vida e para a sua vida também. Há algo que muitas vezes está em nossa vida e nós às vezes não nos damos conta que isso nos afeta espiritualmente. E são coisas do nosso cotidiano, coisas que vão sendo colocadas em nossa mente e nós vamos acostumando com isso. E tem 4 vírus, eu dei o nome do vírus aqui, são 4 vírus, mas são 4 coisas, tem muito mais do que isso. Mas eu escolhi, de acordo com o texto, 4 vírus que nós precisamos vencer para termos o melhor de Deus, ou para conquistarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. Como o povo de Israel, eles estavam para conquistar a terra prometida, mas eles não conseguiram entrar por causa de alguns desses vírus que eu estarei falando agora. E que vírus terrível nós podemos encontrar? O primeiro que nós vemos no versículo 26 é o vírus da indisposição. Quantas vezes nós vamos à igreja, ou melhor, quantas vezes nós deixamos de ir à igreja porque estamos indispostos? Hoje eu não estou muito bem, eu não vou. Hoje eu não estou legal. Amados, às vezes a gente fala assim: eu estou cansado. Mas a gente vai para a igreja, a gente fica correndo aqui. Claro, na hora do louvor a gente pula, a gente está sentado. Se a gente fica em casa, o que a gente vai ficar fazendo? Se não ficar trabalhando, não ficar fazendo alguma coisa, a gente vai ficar sentado. Mas eu sei que às vezes dá algumas indisposições na gente. Mas onde é o melhor lugar para citar, para que a nossa indisposição ela melhore? Na casa do Senhor, aonde nós ouvimos a palavra, onde nós estamos louvando a Deus, adorando ao Senhor. É o lugar aonde Davi, ele falava ao Senhor: Senhor, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nós, às vezes por alguma coisa simples, alguma indisposição, a gente, eu não vou à igreja, eu não vou na célula, eu não vou no culto, numa live, não vou no culto da vitória, que vou ficar em casa. E será que quando nós estamos em casa, nós cuidamos da nossa indisposição? Amados, aqui no versículo 26, diz assim: Moisés diz que eles não quiseram entrar na terra, eles não quiseram tomar
posse da terra. E muitas vezes a nossa bênção, algo que o Senhor quer falar para nós, é justamente quando nós estamos indispostos. É onde Deus quer cuidar de nós. Ele quer trabalhar na nossa vida. Porque se está tudo bem, amém. Mas quando nós estamos indispostos ou enfermos, é aí que Deus quer agir. Então aqui para o povo de Israel faltou vontade, faltou disposição. Ou seja, a vontade deles estava contaminada com o vírus da indisposição. E por causa disso eles não tomaram posse da terra. Amados, será que a razão porque você ainda não conquistou o melhor de Deus para a sua vida é indisposição? Às vezes naquele momento que você precisava estar ali buscando ao Senhor, não, hoje eu não vou. Não que na nossa casa, onde nós estivermos, nós não podemos buscar ao Senhor. Podemos sim. Mas Deus, Ele fala, a palavra do Senhor fala aos hebreus que nós devemos congregarmos juntos com o povo do Senhor. E é onde nós precisamos estar. Amados, eu sei que aqui alguns adolescentes, alguns jovens vêm de bicicleta. Vem de longe e vem de bicicleta aqui para o Bela Vista. Aí se de repente a bicicleta dele quebra, aí ele vai falar, não vou para a igreja porque minha bicicleta está quebrada. Ou, meu carro quebrou, não vou para a igreja. Às vezes é difícil mesmo, quem tem criança, quem tem família grande. Mas, se de repente tem alguém, liga para o irmão. Irmão, você pode me pegar? Você pode passar na minha casa? Minha bicicleta quebrou. Tem alguém que passa por aqui? Está fácil porque nós temos vários grupos, né? Ou alguém mora em tal lugar aqui, pode passar aqui para me pegar? Eu creio que sempre vai ter alguém. Mesmo que não está morando, ou que não more ali, ou passe por ali, vem gente de outro lugar para levar você. Mas você precisa estar disposto. Você precisa querer. Ah não, não vou não. Para quê? Minha bicicleta quebrou, meu carro quebrou, minha moto, nessa chuva. Nós precisamos estar dispostos a querer mais de Deus. O povo, eles não entraram na terra prometida, porque eles ficaram indispostos com aquilo que eles viram, mas o Senhor já falou, olha, a terra é de vocês, vão e conquistem. Eles poderiam lutar de qualquer maneira, eles venceriam, porque o Senhor falou que já era deles. O Senhor já tem bênçãos prometidas para nós, mas basta nós buscarmos, nós temos disposição para buscar. Você realmente quer o melhor de Deus para a sua vida? Você ainda quer o melhor de Deus? Eu quero. Então, amados, você tem que se vacinar contra o vírus da indisposição. Você tem que lutar, você tem que trabalhar, esforce. Se nós olharmos lá em Gênesis, esse texto não está aí, mas em Gênesis, aonde Jacó lutou para ter a sua bênção, ele lutou com um anjo. Ele já tinha enganado seu irmão, e depois foi enganado pelo seu sogro várias vezes, mas quando ele realmente tomou conta de si, que ele precisava melhorar, e aonde o Senhor falou com ele, ele queria a sua bênção, e foi aonde ele lutou, foi aonde ele fez com que o Senhor o abençoasse. E muitas vezes a gente quer que o Senhor nos abençoe, mas nós não fazemos nada. Precisamos dar o nosso passo. Aquilo que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. Então, você tem bênçãos? Tem, porque o Senhor já prometeu, tem promessas para nós, bênçãos do Senhor. Então, lute, porque nós devemos saber que o nosso Deus está olhando para nós. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, onde fala assim, aquele que não é visto, não é lembrado. Mas isso daí é mais, eu posso falar que serve mais para a parte humana, para o homem. Porque Deus, Ele olha para nós a todo tempo, a todo instante Ele está olhando para nós. Não adianta você querer fazer alguma coisa só para se aparecer aqui, para vir aqui à frente. Às vezes alguém está precisando de alguém lá atrás. Faça como Josué, quando o Senhor falou para ele, dispõe-te,
Está lá em Josué no capítulo 1, versículo 9, onde fala, dispõe-te é o quê? Colocar-se à disposição. Fale com os irmãos, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. É se colocar à disposição. Deus está vendo. Claro que aqueles que aparecem aqui, os homens veem, mas a gente tem que saber que é Deus que tem que olhar para nós. É para Deus que nós fazemos as coisas, não é para o homem. Amém? Então vamos tirar o vírus da indisposição, para que nós possamos ter o melhor de Deus. Vamos para o segundo vírus que nós devemos vencer também, que devemos ser curados, que é o vírus da rebeldia. Ainda no mesmo versículo 26, mas só que a segunda parte, a parte B, Moisés menciona que eles também foram rebeldes, ou seja, eles foram desobedientes a Deus. Olha só, fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. O que é rebeldia? Rebeldia é desobediência. Às vezes alguém fala alguma coisa para nós, ou fala para você, irmão, não faça isso não. Eu vou fazer. A gente às vezes ouve muito isso daí. Talvez o Altair, ele sabe mais, né? Na hora de estacionar os carros. Eu lembro quando eu comecei a vir à igreja aqui também. Aí eu tinha que estacionar o carro, às vezes alguns irmãos, não, estaciona ali. Aí eu falei assim, nossa, tem um lugar bem ali perto. Às vezes eu já fiz isso, ele mandava estacionar aqui, eu vou lá. Eu já fiz isso. Desobediência. Quantas vezes nós somos rebeldes e não estamos olhando para nós? São coisas que vai entrando em nossa vida e nós vamos deixar as coisas acontecendo. Quantas vezes o pastor já falou aqui, olha, quando chegar ali na frente, você vai, desce, faz o retorno lá e... Não é isso? Mas às vezes a gente vai lá e... não vem carro mesmo? A ponte está quebrada lá. Vamos entrar aqui, ó. Aí já corta o caminho. Desobediência. Rebeldia, desobediência, e essa pode ser a única explicação, porque algumas pessoas não são abençoadas. Será que eu e você estamos sendo abençoados por Deus? Amém? Amém. Amados, hoje na igreja, nós precisamos resgatar o ensino da obediência. Precisamos sermos mais disciplinados. Jesus ordenou isso para a igreja. Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. E falou, ensinando-os a obedecer. Claro que na versão está falando, ensinando-os a guardar o que eu vos ensinei. O ensino é o que? Nós devemos obedecer. A obediência é o que o Senhor quer de nós. Ele não quer sacrifícios, mas Ele quer obediência. E muitas vezes nós somos contaminados com esse vírus da rebeldia. Esse é o alfabeto completo de Deus, obedecer. Não é o ABC, mas é o obedecer. Esse é o alfabeto de Deus. Porém isso não se aprende sozinho. Sentado aí na cadeira onde vocês estão, nós muitas vezes aprendemos isso estudando a palavra de Deus. Quanto tempo nós passamos em frente ao nosso celular, ao computador, na televisão? Quanto tempo nós passamos em frente à palavra de Deus? Será que quando nós vamos orar, ou quando nós vamos ler a Bíblia, aí a gente começa a ler, começa ali, ó, um pouquinho, lê 4, 5 versículos, já começa a abrir a boca, já começa a dar um sono. Irmãos, ore a Deus, Senhor, tira o sono de mim.
abre a minha mente, abre meus olhos, não deixa que eu, também não vai ler a Bíblia antes de dormir, que aí não tem jeito, né? No final do dia. Separe um tempo para a leitura bíblica, para você aprender. Não faça uma leitura simplesmente por fazer, mas escolha um livro, comece a estudar ele. Comece a colocar em prática aquilo que você está lendo. Então são coisas assim que muitas vezes nós não paramos para fazer. Algo que às vezes nós já estamos acostumados e deixamos as coisas acontecerem. Temos também em nossa igreja a sala de profetas, a classe de profetas. Escola de profetas, onde temos oportunidade de aprender ali com os pastores Gilberto, pastor Fabrício. Temos o discipulado 1 a 1. São ferramentas que nós temos para aprender da palavra. Mas eu preciso obedecer a palavra de Deus. Infelizmente, amados, há muitas igrejas que passou muito tempo ensinando na escola dominical a história dos heróis da Bíblia, a geografia dos lugares bíblicos, a cronologia dos fatos bíblicos também. Mas algumas esqueceram de ensinar a obedecer a palavra do Senhor. Eu sei que muitas pessoas conhecem a Bíblia. Algumas pessoas conhecem vários versículos de cor. Sabem quem é o homem mais velho que está da Bíblia, onde fala, foi Matusalém. Conhece também qual é o maior versículo da Bíblia. Mas será que sabe obedecer de fato o que a palavra de Deus nos ensina? E conforme isso vai acontecendo dentro das igrejas, a consequência que isso vai surgindo são crentes rebeldes, crentes que não querem realmente obedecer a ordem dos líderes, que recebem a ordem do Espírito Santo do Senhor, para o bom andamento da palavra, o bom andamento da obra do Senhor. Por isso que quando nós meditamos, quando nós buscamos na palavra, nós somos obedientes à palavra de Deus, porque na palavra de Deus diz que nós devemos ser obedientes aos nossos líderes, aos nossos pastores. Mas só que muitas vezes a rebeldia, ela toma conta de nós. Deus, Ele tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos. Claro que eu peguei apenas 3 aqui, tem muitos princípios. Eu quero destacar, para que nós possamos colocar em prática, pelo menos esses, que são algo que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E o primeiro, que é honrar pai e mãe. São um dos princípios que tem na palavra de Deus. Se não honramos os nossos pais, perdemos as bênçãos de viver mais anos sobre a terra. Claro que o Senhor, Ele coloca diante dEle, e Ele recolhe aquelas pessoas a quem Ele quer, porque já cumpriu a sua missão. Mas na palavra de Deus, fala que realmente honrar o pai e mãe, você tem longos dias na vida, é uma promessa do Senhor. Olha só o que está lá em Deuteronômio 5,16: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra. Filhos, obedeçam seus pais. Mas eu já sou casado, mas obedeça a seus pais. Eu já sou casado faz 20 anos. De vez em quando, hoje eu falei com a minha mãe mora em São Paulo, e ela falando algumas coisas, olha, faz isso. Eu falei, tá bom, mãe, eu faço. A mãe sempre é mãe, e filho é sempre filho. Independente se é casado ou não, aqueles que têm seus pais, obedeçam seus pais. A outra, o que nós devemos fazer, princípios, entregar o nosso dízimo.
Mas não. Será que eu tenho que entregar? Não é só quando eu quero, não é só quando eu estou com vontade. O dízimo é do Senhor. São princípios que nós temos que fazer sempre. Se não entregamos os dízimos, perdemos as bênçãos da prosperidade e abrimos portas à maldição. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Malaquias 3, de 8 a 10 fala: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas ou as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amados, isso é promessa do Senhor, e muitas vezes nós somos desobedientes. Eu não vou dar o dízimo esse mês, eu já estou com as minhas contas atrasadas, já estou devendo. Amados, gasta menos, economiza, não fique endividado. Mas o dízimo é do Senhor, não é seu, não é meu, não é da igreja, é do Senhor. São princípios que nós temos que cumprir dia a dia. Outro princípio, marquei apenas 3, cuidar bem do corpo. Será que, como eu falei no começo, a gente tem que se cuidar, fazer um exame médico, ver como que está o seu sangue, faz um exame de sangue. Eu já conheci também o Dr. Katsuda, só não fui lá ainda não, mas acho que eu vou lá. Eu encontrei com ele uma vez na calçada, que eu fui levar a Lorena no médico. Aí encontrei com ele lá junto com o pastor, com outro pastor, esqueci o nome dele. E aí ele, esse aqui é o Dr. Katsuda. Aí eu falei, não, qualquer dia eu vou aí. Já pensou passar com um ginecologista também, né? Mas eu falei que qualquer dia eu vou lá. Mas a gente tem que fazer exames de sangue anualmente. Devemos cuidar do nosso corpo. Já falei para minha esposa que assim que acabar o frio, a gente vai começar a fazer caminhada. Agora eu falei para toda a igreja, né? Então tem que cumprir agora, né? Não é isso que o pastor Marcelo faz, eu tenho que cuidar bem do corpo. Mas será que nós temos cuidado fielmente do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Se prejudicarmos o nosso corpo com vícios, prostituição, fornicação, posturas incorretas, nós somos destruídos. 1 Coríntios 3, 16 e 17 fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amados, vocês são sagrados. O Espírito Santo habita em vocês. Cuida do seu corpo também. É o que nós temos que fazer. Amados, quem não obedece, padece. Fala para quem está do seu lado, quem não obedece, padece. Então vamos obedecer. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer o melhor para nós. Deus manda obedecer a sua palavra. Comece a ter vontade de obedecer. A gente tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero obedecer. Às vezes a gente não quer fazer isso. Porque o melhor de Deus é conquistado quando nós eliminamos o vírus da rebeldia e começamos a obedecer. Amém? Estamos terminando. Vamos para o terceiro vírus. São 4 que eu falei. O terceiro é o vírus da murmuração. Eu creio que aqui ninguém murmura. Eu dou glória a Deus por isso. Amém? Amém, olha.
Esse vírus tem que sair daqui da igreja, hein? Olha que diz o versículo 27 lá. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Amados, sabe o que é murmurar? É falar entre os dentes. Será que alguém já chegou e falou assim, não é? Não fala meio de lado assim, né? Ele não fala com todas as palavras assim, com a boca aberta, mas você viu ali o irmão ali, ele não fez muito bem, ele não cantou direito, eu canto melhor do que ele. Peguei um exemplo do louvor, mas tem outros aí, né? E a gente, será que a gente às vezes nos pega murmurando? Eu toco melhor que o Zé ali, porque ele só fica ali, plim, plim. Mas só que não fala para ele, fala para aquele que está do lado, que está gostando de ver ele tocar, mas, irmãos, repreende isso. Não deixa que Satanás use isso na sua vida. Se vem algo na sua mente, no seu coração, começa, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa que isso aconteça na minha vida. Então essa não é a linguagem do cristão, pelo menos não deve ser a linguagem do cristão. Mas você encontra muitos crentes murmuradores por aí, e isso é grave. Murmurar é coisa muito séria, porque quando murmuramos, damos lugar à ação dos demônios, e a gente não pode deixar isso acontecer. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, se referindo ao povo de Israel nos dias de Moisés, está escrito assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Esse verso aqui, amados, ele fala de uma destruição causada por um anjo destruidor. É o anjo maligno, um exterminador, um anjo de morte. Ou seja, são demônios que realmente querem nos alimentar. De quando nós murmuramos, eles começam a se alimentar das murmurações, e depois eles querem nos destruir. Então não deixa isso acontecer na sua vida. Tira esse vírus. Quando isso acontecer, clame a Deus, repreenda. Se nós queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos vacinar contra isso, contra o vírus da murmuração. E a vacina é a seguinte, ela está lá receitada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Agradeçam. Em vez de murmurar, agradeça. Quantas vezes nós estamos doentes com a murmuração? Às vezes a gente nem percebe, mas já estamos falando do outro, da outra, do pastor, do seu próprio familiar. Isso não é só na igreja, no trabalho, na escola. Nós não devemos murmurar, mas devemos obedecer ao Senhor. Ao invés de murmurar, seja sempre agradecido. De que maneira? De alguma maneira, como por exemplo, aquele irmão que certa vez foi assaltado por ladrões e que levaram a sua carteira, e ele escreveu as seguintes palavras no seu diário, olha lá: deixe-me agradecer primeiro, porque eu nunca fui assaltado antes. Então foi a primeira vez. Ele agradeceu primeiro, porque ele nunca foi assaltado antes. Segundo, porque embora levaram a minha carteira, eles não tiraram a minha vida. E em terceiro, eu agradeço porque eu fui o roubado e não fui o ladrão. Ele só tem a agradecer, amados. E quantas vezes acontece alguma coisa com a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. Semana passada, minha esposa é líder de célula, ela tem célula na quinta-feira, e enquanto ela estava lá na célula, uma família que é membro, teve a sua casa furtada, enquanto eles estavam na célula. Aí a gente ficou sabendo no outro dia, aí a gente foi lá procurar saber. Claro que a pessoa fica nervosa, fica
triste, dá tantas coisas, né? Dá um monte de coisa, né? A gente já foi entrar na nossa casa 8 vezes já, né? Mas o Senhor nos dá a graça. E terça-feira essa menina estava aqui, o esposo ficou, mas ela veio na igreja, ela estava aqui alegre, cantando. Ela falou assim, não, na hora a gente ficou realmente bravo, eu chorei, mas eu falei, graças a Deus, vamos avançar, não aconteceu nada, e vamos continuar, o dinheiro a gente ganha outro, a gente vai conseguir outras coisas, o material a gente consegue. E aí eu vi que ela já tinha passado por aquilo e já estava bem. E terça-feira ela estava aqui no Tadel, louvando a Deus, cantando, agradecendo. Amados, a gente tem que procurar sempre fazer aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor. Então, a gente tem que deixar realmente de murmurar e agradecer a Deus. Não murmure porque às vezes você queria ter um emprego que ganhasse melhor. Não murmure porque você não fez aquela faculdade ou não conseguiu estudar. Ainda há tempo. Batalhe, lute. Mas não reclame, porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus de vitória. E nós somos seus filhos. E com Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? E por fim, o quarto vírus é o vírus do medo. Medo eu acho que ninguém tem aqui, né? Às vezes o medo é bom, principalmente quando criança. Porque a criança, ela não entende ainda, né? Deixa eu explicar um pouco do medo, né? Antes de eu falar ali. A criança, ela pode vir até aqui, ela não sabe se vai cair, o que vai acontecer. Mas ela precisa, às vezes, nós como pais, minha filha tem 4 anos, tem outra ali, acho que deve ter uns 2, se eu não me engano, é isso? Mas essas crianças, às vezes, elas não têm a noção ainda. Então, às vezes, a gente deixa acontecer alguma coisa, até para elas terem um medo para se proteger muitas vezes. E precisa disso. Mas aqui, o vírus do medo, no versículo 28, no povo de Israel, olha só o que está falando. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Amados, realmente daria medo, dá medo. Com um relato que os 10 levaram, os 10 espias, porque 2 levaram falando que daria para conquistar, que eram os 2 que estavam na pegada, os 2 que estavam ali, fazendo a vontade do Senhor. Por isso que nem sempre a maior parte está certa, né? Batista, né? Eu sou batista também, desde quando aqui a gente já não tem mais assembleia, sessão, né? Mas a gente ia pela maioria. Mas nem sempre a maioria está certa. A gente vê aqui esse exemplo bíblico. De 12, 2 falaram que daria para conquistar a terra, 10 não. E o que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida, porque eles estavam com medo. O quarto vírus que impede de termos o melhor de Deus é o vírus do medo. Foi o pavor que o povo de Israel teve diante dos seus inimigos, que impediu que eles tomassem posse da terra. Medo, alguém disse que é derrota antecipada. E o que é um medo? É a falta de confiança em Deus, é a falta de fé. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de falta de fé? Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Se existir medo no seu coração, se existir medo no coração da igreja, Deus fala que não iremos receber coisa alguma dele. Não tenha medo, porque o Senhor já está
à frente, lutando, pelejando por nós. A nossa igreja, ela tem sonhos, melhor, o pastor Marcelo falou de sonhos, mas eu já falo que são desafios. E um dos desafios é que a nossa igreja, ela vai alcançar pelo menos 100 igrejas com 1000 membros. E se nós tivermos medo, a gente não vai atingir esse número. Então nós precisamos avançar. E de que maneira? Não é de uma vez, de uma hora para outra, mas é nas células, aonde eu vou levar uma pessoa, aonde eu vou convidar uma pessoa, e cada um de nós convidando uma pessoa e ganhando ela para Jesus, nós já vamos dobrar esse número. E aí, amados, nós não podemos ter medo de fazer a obra do Senhor. Muitas vezes, se nós olharmos ainda um pouco antes desse relato que eu li em Deuteronômio, nós lembramos do povo de Israel para a travessia do mar. Atrás deles havia o exército de Faraó, à frente o mar vermelho, e o povo estava ali parado, e alguns até reclamando: e agora, Moisés? E agora, o que nós vamos fazer? Será que não tinha sepulcros lá no Egito, onde nós morrêssemos ali? Agora a gente vai morrer aqui no deserto? E Moisés, falando com o Senhor falou assim: pede para o povo que marche. Antes do mar abrir, pede que marche. E a hora que eles começarem a marchar, você estende as suas mãos, e o mar vai se abrir como uma fenda. Amados, Deus, Ele quer isso de nós. Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós agimos conforme a vontade dEle. E são sonhos, são desafios que a nossa igreja tem, e que nós não devemos ter medo. O povo estava com medo, mas tinha um líder que estava consultando a Deus e falou com ele. Nós temos um líder espiritual aqui, aonde o Senhor tem falado com ele para que essa igreja avance, para que essa igreja realmente, nós temos o sonho de ganharmos a cidade, de irmos às regiões, às nações, mas isso é um desafio que não é só de uma pessoa, é de mim e de você. Por isso que nós não devemos ter medo de avançar. Não adianta falar assim: mas a igreja já está boa, assim vai ficar grande, vai ter muitas pessoas. Não importa, é para o Senhor, não é para nós. Nós temos apenas que obedecer e não ter medo. É isso que Deus quer de nós. Uma frase muito comum na Bíblia, já foi falado aqui, eu já falei também quando preguei uma vez lá no centro, que tem uma para cada dia do ano, que é: não temas. Tem 365 vezes, não temas, um para cada dia do ano. Então, amados, não temas, não tenha medo, porque o medo pode impedir você de ser um conquistador. Deus, Ele quer dar, Deus, Ele tem promessas, Deus, Ele tem bênçãos para nós, mas às vezes a gente tem medo de avançar, a gente tem medo de fazer as coisas. Não tenha medo, confie e dependa do Senhor. Se sua companhia favorita é alguém mais medroso que você, mude de companhia ou ore por ela, para que você e ela sejam pessoas corajosas. Mas faça isso, porque nós temos que avançar como igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos crescer e vamos avançar. Eu quero finalizar relatando desses vírus. Eu comecei falando da cantora, não tinha nada a ver. Eu já tinha preparado essa mensagem, até mesmo antes do Mateus falecer. Mas o vírus é algo que ele contamina as pessoas. E muitas vezes tem vírus contaminando a igreja.
vírus que vem de fora. A gente não vê, a gente não conhece, a gente não sabe. Mas tem pessoas que vêm justamente para contaminar a igreja do Senhor. É a indisposição, ponha um fim nela. Mãos, a maior obra do mundo, que é trabalhar na obra do Senhor. É a rebeldia, dê um basta a ela, decida obedecer a Deus, mas você tem que decidir. Obedecer não é obedecer hoje, amanhã não obedeço mais. A gente tem que orar a Deus, não é fácil. A nossa carne nunca melhora. É por isso que a gente tem que todo dia orar, todo dia buscar a palavra e pedir para o Senhor: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Porque se depender de nós, nós não obedecemos. Nós queremos fazer a nossa parte apenas, aquilo que traz prazer para a nossa carne. Mas a gente tem que orar: eu quero te obedecer. Se é a murmuração, pare com ela e seja agradecido sempre ao Senhor. Não murmure, agradeça. E a gente tem que pedir para Deus também, porque a murmuração vem. Não pensa que eu não, também às vezes eu não me pego murmurando. E aí eu já tenho: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Eu não queria ter falado isso. Às vezes a gente fala. Seja agradecido sempre ao Senhor. E o medo, fora com ele, confie em Deus. Confie em Deus. Claro que tem muitas outras coisas que a gente poderia colocar aqui como algo que tem realmente ferido a igreja, ferido as pessoas. Na parte da depressão, falando na parte de saúde, há tantos inúmeros vírus que pode acontecer. Mas que você realmente coloque isso diante do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor, para que realmente todo tipo de vírus, todo tipo de indisposição, tudo aquilo que tira a sua comunhão com o Senhor, realmente possa ser curado, possa ser mudado. E quando vier oração, palavra, busque ao Senhor. Mas não deixe que esse vírus se torne uma virose, que comece a te levar para um lado, para o outro. Aí, quando a gente está com virose, a gente fica, não quer andar, não quer sair, a gente quer ficar caído, quer ficar deitado. Eu lembro quando eu estava mal, não queria nem levantar. Tomava remédio, mas parecia que não fazia efeito. A gente fica ruim, a gente fica baqueado. Mas espiritualmente a gente tem que buscar o Senhor. A oração é o melhor remédio.